Olá, eu sou o pastor Reinaldo Júnior, da Igreja Batista 21 aqui em São Paulo. Lembra você que nós estamos numa série chamada Fôlego de Vida, falando sobre esse fôlego, que é o próprio Espírito de Deus, soprado dentro de nós, que nos faz viver. E eu quero te convidar para a leitura de Atos. A gente está percorrendo aqui nesses dias, especialmente o livro de Atos. Alguém já disse que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, porque de fato a ação do Espírito Santo de Deus no livro de Atos se faz notória. Há um outro autor que eu estou lendo agora, o Justo Gonzalez, que escreveu Atos, o Evangelho do Espírito Santo, como se o próprio Espírito Santo tivesse o seu próprio evangelho, assim como Jesus tem os 4 evangelhos escritos pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos pelo próprio Espírito Santo de Deus, através de Lucas, quem o escreveu. Então a gente vai começar lendo o capítulo 1, versículo 8 de Atos. Olha só, a gente falou sobre o Pentecostes, sobre a descida do Espírito Santo no episódio passado, e agora a gente vai ler que efeito esse Espírito Santo traz na igreja, o porquê dessa descida do Espírito Santo, além, óbvio, de fazer morada em nós, que foi a ênfase do episódio passado. O texto sagrado diz o seguinte: Jesus está falando para que os discípulos ficassem em Jerusalém. Jesus já havia sido morto, ressurreto, ele aparece aos discípulos, ele fala para eles ficarem em Jerusalém. E ele diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, a descida do Espírito Santo sobre nós que o recebemos, não é para que a gente seja poderoso, não é para que nós sejamos espiritualmente fortes, não é para que nós nos tornemos assim, pessoas especiais espiritualmente, não. Tem um propósito maior e principal. Nós vamos receber esse Espírito, esse poder, para que possamos ser testemunhas. E aqui a palavra testemunha é mártir, ou martírio no grego. É o sentido de falar a verdade e testemunhar e levar isso às últimas consequências. Tanto que os mártires na história da igreja são as pessoas que morreram por essa verdade. Morreram por conta desse testemunho. E aí nós recebemos este poder para testemunhar em Jerusalém, ou seja, onde a igreja nasce, onde tudo começa. Em Samaria, aliás, em toda a Judeia, que é a região em volta de Jerusalém, Samaria, que é a outra região do próprio país de Israel, e aí sim até os confins da terra, ou seja, ao mundo inteiro. Então o Espírito Santo que habita em nós é um poder consolador, direcionador, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas principalmente é um poder para testemunhar, para levar adiante as verdades do Evangelho, para dizer o que Jesus fez na história, o que Jesus fez na nossa vida e principalmente o que Ele continua fazendo. Esse é o nosso papel. E aí eu quero ir com você para Atos 6, que vai contar a história do primeiro mártir cristão, ou seja, onde esse evangelho ou esse testemunho levado às últimas consequências se dá. E para mim esse personagem é muito especial porque foi daqui que eu tirei o nome do meu filho, é o Estevão. O Estevão é o primeiro mártir cristão. E olha só o que diz o texto. Atos 8 agora. Aliás, Atos 6:8, desculpa. Atos 6:8. E depois a gente vai chegar lá no capítulo 8 também. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para que falar: ouvimos blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão.
levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo, contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos estavam assentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia como de um anjo. Então perguntou o sumo sacerdote a Estevão: são verdadeiras essas acusações? E aí tem a pregação de Estevão, é o discurso mais longo do livro de Atos, ele falando desde o princípio, desde o chamado de Deus a Abraão, até os dias de Jesus e a ressurreição. Eu não vou ler aqui, depois você vai poder ler com cuidado, aí eu recomendo mesmo que você leia. E aí, por fim, no capítulo 8, o texto sagrado diz que Saulo estava ali, Saulo mesmo, que a gente vai chamar de Paulo, depois da conversão, Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Vamos orar de novo? Pai, que o teu Santo Espírito nos alcance, nos transforme por meio da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu já falei para vocês na introdução sobre esse poder do Espírito Santo que vem sobre nós para fazer de nós testemunhas. E aí eu cheguei ao texto onde nós vemos Estevão, este homem de Deus que é escolhido entre os 7, chamados primeiros diáconos da igreja, aqueles 7 que foram escolhidos para servir à mesa das viúvas gregas e pobres. Ele é o líder, provavelmente, daquele grupo, que é estabelecido ali em Atos 6 pelos apóstolos, mas ele é um homem cheio do Espírito Santo e que vem fazendo sinais e vem pregando o Evangelho, e por essa pregação ele começa a sofrer perseguição, e essa perseguição vai culminar com a própria morte dele. Bom, eu não sei você, mas quando eu ouço falar de que no Brasil, por exemplo, nós sofremos perseguição, de que os evangélicos são perseguidos no Brasil, me bate uma certa revolta. Porque eu acho um escárnio a gente dizer que num país livre como o nosso, uma igreja grande que tem programas de TV, que tem canais de TV, que tem programas no rádio, que tem acesso livre às redes sociais e internet, que continua crescendo, que tem representação política em vários níveis, municipal, estadual e federal. É uma vergonha a gente dizer que a gente sofre perseguição. Perseguição sofrem nossos irmãos na Coreia do Norte. Perseguição sofrem nossos irmãos na Eritreia. Perseguição sofrem os nossos irmãos no mundo muçulmano. Esses sim sofrem perseguição. Nós não sofremos perseguição. Você pode dizer que a gente sofre algum preconceito. É verdade. Eu já sofri preconceito em estudar numa faculdade de sociologia e as pessoas olharem torto porque eu sou um pastor. Eu já sofri preconceito das pessoas olharem para mim estudando porque elas acham que pastor não estuda, que evangélico é tudo anti-ciência, anti-livros, anti-diálogo e tal. Então a gente pode sim sofrer eventualmente preconceito, é muito possível. Talvez até alguma hostilidade, alguma piadinha de mau gosto, também é muito possível. Mas é verdade também que nós, do lado de cá, também manifestamos preconceito. Quantas falas preconceituosas saíram da boca de evangélicos proeminentes? Quantas falas idiotas, mal colocadas, saíram da boca de evangélicos proeminentes? Como que o negro teria sido, a cor negra, a pele negra, a raça negra teria sido um castigo de Deus para alguns, entre outras aberrações como essa. Agora, dizer que nós sofremos perseguição na igreja evangélica brasileira, isso é um tremendo absurdo. Talvez há relatos de perseguição quando o Brasil era uma colônia e tínhamos então religião oficial dessa colônia.
a religião que vinha lá dos nossos colonizadores de Portugal. Mas não é o caso hoje em dia, muito pelo contrário. Está mais fácil nós, como evangélicos, perseguirmos os outros pelo tamanho que somos hoje no Brasil, do que nós sofrermos perseguição. Porque quem sofre perseguição normalmente são minorias. Esses sofrem perseguição. E eu quero falar com vocês sobre a igreja perseguida hoje. Hoje nós vamos fazer aqui na nossa igreja o DIP, o Dia da Igreja Perseguida. Toda a sua oferta do dia de hoje vai para a missão Portas Abertas, que é uma missão que auxilia irmãos por todo o mundo, especialmente em lugares onde há perseguição, e perseguição de verdade, onde irmãos são presos, onde irmãos são mortos, onde são torturados por conta do Evangelho. Lá sim eles sofrem. E é por isso aqui o meu constrangimento e a minha vergonha quando se fala em perseguição evangélica no nosso Brasil. E é isso que acontece. Eu quero ler aqui para vocês. Eu quero te convidar a olhar para esses slides só para você ter uma ideia e ilustrar que essa realidade de Estevão, que a gente acabou de ler na Escritura Sagrada, não é uma realidade só na história. Não é uma realidade que ficou ali no livro de Atos. O mártir cristão que nós temos não foi só Estevão. Estevão foi o primeiro depois de Jesus. Mas temos muitos outros na história. Aliás, temos cristãos perseguidos mais hoje em dia do que tínhamos nos tempos bíblicos. E a missão Portas Abertas, então, ela serve há 65 anos a cristãos que sofrem perseguição no mundo. Se você quer saber, hoje, esse relatório é deste ano. Existem mais de 340 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. Neste período da pesquisa, a lista da perseguição mundial de 2021, um total de 4.277 cristãos foram detidos ou condenados por conta da sua fé. Em um ano, durante esta pesquisa, 4.277 cristãos condenados por conta da sua fé foram para tribunais, foram julgados e, pasme, foi condenado por conta da sua fé. Por isso, a gente tem que dar as mãos para esses irmãos, para que eles continuem tendo esperança. Os cristãos continuam sendo perseguidos por meio da prisão. A maioria das prisões ocorrem em invasões às igrejas domésticas, ou seja, esses cristãos, eles já têm igrejas domésticas, eles já não têm uma igreja, um espaço próprio de culto, eles já sofrem, tem que ter igrejas nas casas. Por exemplo, eu estive em Israel por algumas vezes, e numa das vezes eu me encontrei com um missionário brasileiro lá, inclusive da nossa junta de missões mundiais, e ele falou das dificuldades de pregar o evangelho lá. Primeiro porque é um país judeu, embora democrático, mas é um estado religioso judeu. Segundo, o segundo grupo religioso mais forte são os muçulmanos, porque há uma população árabe considerável. E é uma minoria muito restrita cristã. Israel dificulta ao máximo o nascimento de uma nova igreja. Eles permitem as igrejas que estão lá, que são igrejas históricas, normalmente administradas pelo catolicismo romano. Mas igrejas novas é inviável, é impossível. Esse nosso missionário tem uma academia. E é a partir dessa academia que ele faz os cultos e evangeliza. O culto dominical dele, ele chama de Assembleia da Associação. Porque ele criou uma associação e para fins de comunicação externa, qualquer reunião ali é a Assembleia da Associação. Ou o treino propriamente dito, que é a oportunidade de evangelização. Você sabia que se um maior de idade evangelizar um menor de idade em Israel, ele pode ser preso? Porque isso configura uma espécie de assédio religioso. Você não pode evangelizar um menor de idade em Israel. Você tem que evangelizar um outro adulto. E não fazê-lo em quantidade, fazê-lo um a um, individualmente. Então, não é simples assim as coisas para a nossa fé em outros lugares. Você imagina o que sofrem os cristãos palestinos, por exemplo, que estão espremidos entre a força judaica na sua opressão geopolítica e na sua força geopolítica e a religião da maioria dos palestinos, que é o Islã. Os cristãos palestinos são aquela minoria que ficam lutando por paz e diálogo de um lado e de outro,
nesse conflito todo, que é geopolítico, mas que também é religioso. Veja só a realidade da Coreia do Norte, que é um país dos que mais perseguem os cristãos. O principal tipo de perseguição na Coreia do Norte são campos de trabalho forçado. Você acha que campos de trabalho forçado foram coisas que ficaram na história lá da Segunda Guerra Mundial? Você acha que era uma coisa só da Alemanha de Hitler? Não. A Coreia do Norte tem campos de trabalhos forçados, onde principalmente os cristãos são colocados lá. É estimado que na Coreia do Norte existem cerca de 50 a 70 mil cristãos presos. De 50 a 70 mil cristãos presos na Coreia do Norte por conta da sua fé. E isso é estimado, porque a gente não tem dados, eles não divulgam esses dados, e é difícil, muito difícil ter acesso. Na Eritreia, 930 cristãos foram detidos no período da pesquisa, ou seja, no período de 1 ano. Muitos cristãos eritreus são presos e não abdicam da fé. Eles permanecem. O tempo que estive na prisão, declara um iraniano, o tempo que estive com Jesus na prisão foi a verdadeira liberdade para mim. Olha uma outra declaração de uma mulher norte-coreana. Estou em meu alojamento e Deus está comigo todos os dias, horas, minutos e segundos. Olha só, ainda mais sobre a Eritreia. Shaiden passou, esse homem que está aí, passou mais de 1 década em 3 prisões diferentes na Eritreia. Os cristãos estão sendo presos, meus irmãos, por simplesmente seguirem a Jesus. A gente não pode se calar diante disso. A gente precisa, de fato, fazer valer essa história de chamarmos uns aos outros de irmãos. A gente precisa, de fato, fazer valer o que significa essa coisa de sermos igreja e, portanto, sermos o corpo de Cristo espalhado nesse mundo. A gente precisa, de fato, fazer valer o que significa ter Jesus como nosso cabeça e a gente como parte do seu corpo aqui na terra. A gente precisa dar as mãos com esses irmãos. A gente precisa entender e levar à frente esse evangelho, porque o Espírito Santo que desceu sobre nós, ele desceu para que possamos ser mártires, ou seja, ser testemunha do evangelho, do que Deus fez, do que Deus está fazendo, e levarmos isso às últimas consequências. E nós que estamos num país livre, somos indesculpáveis a respeito disso. Mas você pode pensar, mas eu não sei testemunhar, eu não sei pregar. Olha, a pregação do evangelho, especialmente a pregação nas relações com os amigos, com os familiares, não depende de arcabouço teológico, não depende de discurso eloquente, depende de testemunhar o que Deus fez na sua vida. Simples assim. Depende de você compartilhar a sua história, o que Deus fez na sua história, como Deus te salvou, como você chegou até aqui. E eu aproveito para fazer isso contando meu próprio testemunho. Eu sempre digo que a igreja me salvou em muitos aspectos. Eu fui um moleque que convivi com violência desde muito cedo. Eu convivi com pessoas que morreram na minha frente ou que foram assassinadas na minha frente, cotidianamente. Eu fui camelô ali no Brás por 4 anos da minha vida, dos 13 aos 16. E ali eu vi criança sendo atropelada e um ônibus passando em cima da cabeça dela. Eu fui cobri-la com plástico e abracei aquela mãe desesperada, um acidente, uma fatalidade. Eu vi um cara, 2 conhecidos brigando, e um dando uma facada no outro, e o que tomou a facada morreu, e ficou aquela poça de sangue. Eu vi o corpo do meu tio esfaqueado, quando eu tinha 13 anos, porque ele foi assassinado também no mesmo bairro, onde eu cresci e moro até hoje. Essa foi a realidade de violência com a qual convivi na minha adolescência. Eu joguei futebol em times de várzea que tinha uma mesa de cocaína para todo mundo cheirar à vontade. E quando eu não estava no campo, quando eu era muito novo, com 13, 14 anos, que não me deixavam jogar com os adultos, eu ficava do lado de fora guardando o revólver de quem ia armado para o campo. Essa era a minha realidade cotidiana. Os meus amigos, usuários de drogas, alguns, que foram presos e que foram mortos, inclusive. E graças a Deus, no final da minha adolescência,
de uma forma impressionante, que só o Espírito Santo pode explicar. Deus me chamou, eu comecei para uma igreja, uma pequena igreja pentecostal do bairro. Ia para a igreja, meio constrangido de ir para a igreja, com uma Bíblia pequenininha escondida no bolso, de forma que não percebessem na rua que eu era crente. Mas lá, Deus foi falando comigo e essa transformação foi acontecendo. E hoje, só hoje que eu olho para trás e eu vejo do quanto Deus me livrou, de quantas violências, de quantos riscos de morte, de quantos riscos de eu matar alguém por estar envolvido num ambiente tão perigoso de desvalorização da vida, onde qualquer briga se puxava a faca, se puxava o revólver, onde a morte era uma banalidade assim. Graças a Deus. E foi a igreja. Para isso eu não precisei de teologia, para isso eu não preciso fazer um discurso eloquente, eu só preciso compartilhar do como o Evangelho transformou a minha vida, de como eu fui transformado espiritualmente, de como eu fui transformado moralmente, de como eu fui transformado na intelectualidade, porque até ter contato com a Escritura Sagrada, eu não me interessava por leitura, eu terminei assim um ensino médio de um jeito super precário na escola pública, estudando à noite, eu mal aparecia na escola, tinha mais falta do que presença. E foi depois, anos mais tarde, na faculdade de teologia, que eu fui ter apreço pelos estudos, ter apreço pelos livros efetivamente, estudar, crescer, me desenvolver. Com isso pude conhecer vários estados do Brasil, vários países pelo mundo, visitar alguns continentes, tudo por conta do Evangelho e daquilo que o Evangelho causou na minha vida. E tudo que você precisa fazer é partilhar, porque eu sei que a sua história é diferente, mas é o mesmo Evangelho e o mesmo Espírito Santo que entrou aí na sua vida e que fez toda a diferença, eu tenho certeza disso. E se não fez toda a diferença, ele não entrou. Porque necessariamente o Espírito de Deus, ele entra na nossa vida e ele nos transforma. E você precisa então partilhar desse Evangelho, dar esse testemunho. E veja, dar esse testemunho não é impor a sua religião, não é forçar a barra da sua moralidade ou aquilo que você pensa sobre moralidade cristã. Não é forçar a barra a fim de que as pessoas venham simplesmente para a sua religião ou para a sua igreja. Mas é compartilhar do Evangelho e mostrar como Jesus te salvou. Mostrar como o Espírito Santo entrou na sua vida e mudou a sua história. Porque para partilhar esse Evangelho, por convicção dele, temos irmãos em todo o mundo morrendo. Temos irmãos sendo encarcerados, temos irmãos presos, temos irmãos em campos de trabalhos forçados, porque eles não têm liberdade e ainda assim enfrentam os seus governos, enfrentam as maiorias religiosas, enfrentam tudo e todos, simplesmente para partilhar deste Evangelho, para que o Espírito Santo que desceu sobre eles, de fato, seja um poder que leve essa mensagem adiante. E nós somos encarregados disso. Nós recebemos esse poder para levar este Evangelho adiante. Nós temos essa responsabilidade. Então eu quero finalizar aqui com você, lembrando dessas duas responsabilidades fundamentais. A primeira delas é testemunhar do Evangelho. O Espírito Santo que desceu sobre nós, desceu para que a gente leve o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Pastor, onde eu devo pregar? Até os confins da terra. Ah, mas eu tenho que viajar então para os confins da terra para pregar? Não, você vai pregar exatamente onde Deus te colocou. Esse é o lugar para Deus te usar. Não espera ir lá para o outro lado do mundo, não espera ter um título de missionário, não espera uma prerrogativa, alguém que te diga agora você pode pregar. Não, quem diz que você pode pregar é o Espírito Santo de Deus. Quem diz que você deve pregar é o próprio Jesus. Quando diz que esse reino precisa ser expandido, e esse reino é expandido a partir da boa nova do Evangelho. É isso que você deve fazer. Essa é a sua responsabilidade, minha responsabilidade. E a segunda responsabilidade nossa é assumirmos o nosso papel como corpo de Cristo.
É sabermos que de fato tem gente sofrendo por causa do Evangelho e a gente tem que participar disso. Porque o apóstolo Paulo diz que quando um membro do corpo sofre, todos sofrem junto. E tudo que nós precisamos fazer agora é participar do sofrimento desses irmãos. E um jeito muito prático de você participar do sofrimento desses irmãos é você fazer uma doação especial hoje. É você fazer uma oferta especial hoje na conta da nossa igreja. E você não precisa identificar com nada, porque as ofertas de hoje, dia 30 de maio de 2021, será integralmente enviada para a missão Portas Abertas. Para investir na vida desses cristãos que sofrem. Para que pelo menos eles saibam, eles não vão deixar a prisão com a nossa oferta, eles não vão deixar o sofrimento com a nossa oferta, e é possível que aqueles que estão condenados à morte vão morrer, mesmo com a chegada da nossa oferta. Mas sabe o que vai dizer a nossa oferta para eles? Vai dizer que eles não estão sozinhos. Vai dizer que a igreja no Brasil se importa com eles. Vai dizer que existe uma igreja espalhada no mundo que está olhando o sofrimento deles e está se importando com a realidade com que eles vivem. Vai dizer para eles não desistirem, porque o trabalho deles é muito importante, porque o evangelho de fato precisa chegar até os confins da terra. Essa é a convocação do Espírito de Deus para nós hoje. E é sobre isso eu quero orar, porque tudo isso só vai acontecer na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Então vamos orar? Pai bendito, obrigado, Senhor, por nos enviar o Teu Santo Espírito, esse fôlego que nos nutre a vida. Esse Espírito que desceu sobre nós em Pentecostes e nos leva a pregar, a testemunhar desse Teu Evangelho, a contar o que esse Espírito Santo fez na nossa vida, o como nos transformou, o como nos mudou. Que essa mudança, Senhor, que alcançou a nossa vida, alcance a vida de tantos outros. Mas isso depende de nós, da nossa partilha, do nosso testemunho. E Deus, além do poder para testemunhar, além da ousadia para falar do Teu Evangelho e daquilo que o Evangelho faz na nossa vida, eu quero também, Senhor, o poder da generosidade, para que os nossos recursos cheguem ao outro lado do mundo, para que os nossos recursos, por meio da missão Portas Abertas, cheguem aos cristãos que estão sofrendo perseguição nesse mundo, e eles, ao receberem alguma oferta, algum apoio, algum acalanto, eles saibam que eles não estão sozinhos, que eles de fato são parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo espalhado por esse mundo se importa com eles, e está fazendo um gesto de irmandade, de família da fé, sinalizando que estamos juntos numa mesma missão. É a mesma missão, é o mesmo Evangelho, é o mesmo Senhor que reina em nós e reina para todos sempre. Amém e amém.